Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, amazing grace. Sabe, uma das maiores limitações da nossa alma chama-se inveja. Inveja. Inveja é uma das maiores limitações que nós carregamos na nossa alma. Agora, o que é inveja? Conforme a definição que a gente encontra nos nossos dicionários, inveja é o desgosto provocado pela prosperidade ou pela felicidade alheia, desejo irrefreável de possuir e de gozar o que uma outra pessoa tem. Ou seja, geralmente quando a nossa sociedade considera essa questão da inveja, ela olha para essa perspectiva sempre a partir do ponto de vista ou do conceito de que aquilo que a outra pessoa tem é uma conquista que essa pessoa alcançou por seus méritos próprios e, portanto, ela é merecida. Ou seja, a pessoa merece ter aquilo que ela tem, usufruir daquilo que ela conquistou, seja numa dimensão material, seja numa dimensão social, financeira ou qualquer realidade assim. Ou seja, o problema da inveja, de acordo com a ótica da nossa sociedade, está sempre relacionado à pessoa que está invejando. O problema, o erro está na pessoa que está invejando, porque a pessoa invejada, ela é invejada em coisas que ela de fato conquistou por seus méritos e porque ela é uma pessoa boa ou porque ela é uma pessoa competente. E isso em parte, de fato, é uma verdade. Em parte, isso é realmente uma realidade. Para fundamentar um pouco mais essa perspectiva da análise da inveja a partir da nossa sociedade, eu gostaria de considerar duas abordagens feitas por psicólogos, ok? Uma psicóloga é uma psicóloga que trabalha na área chamada, área de espiritualidade. Ela pratica a psicoterapia na perspectiva do budismo tibetano. Inclusive, quando eu pesquisei isso, li isso, eu fiquei pensando, engraçado, né? Uma psicóloga, ela pode trabalhar uma psicoterapia a partir do ponto de vista do budismo tibetano. Mas quando é um psicólogo cristão que vai fazer alguma coisa a partir do evangelho, aí ela é processada, né? É gozado isso, né? Mas a nossa sociedade é tolerante, ela é interessante. Veja só, essa psicoterapeuta, ela diz o seguinte: a inveja é um sentimento intrigante. Apesar de todos nós o experimentarmos, ninguém gosta de reconhecer quando está sentindo. Quem é invejoso? Levanta a mão para mim. Ninguém gosta de admitir isso. Né? Ela está certa. Né? Ninguém gosta de admitir quando está sentindo. Afinal, é um sentimento controverso. Por que é controverso? Porque indica que algo positivo, então preste atenção principalmente nessa frase, nessa análise dela. Indica que algo positivo desperta algo negativo. Ou seja, na análise dela,
a pessoa que está sendo invejada, ela tem coisas positivas. E você que está invejando tem coisas negativas. Ok? Então a gente sempre, na análise da nossa sociedade, a inveja está sempre relacionada a nós olharmos para o outro, olharmos para as coisas e olharmos para a vida do outro numa perspectiva daquilo que é positivo. Tem uma psicóloga portuguesa chamada Ana Costa, que ela diz o seguinte: habitualmente a inveja é formada a partir do momento em que as qualidades, veja, as qualidades do outro são comparadas, faltando uma avaliação do meu próprio potencial. Então, de novo, veja como o enfoque está em cima da questão positiva, né? A qualidade dos outros em relação a meu próprio potencial. Esses sentimentos de grande frustração e de inferioridade são gerados pelo fato de a pessoa não ser capaz de realizar ações. O português aí não é erro, tá? De digitação, é que ela é portuguesa, né? Então eles escrevem assim mesmo, minimamente úteis para si e para os outros, consolidando-se assim o complexo de inferioridade relativamente à pessoa invejada. Ou seja, ela também tem essa análise de que a inveja tem a ver com nós olharmos a nossa perspectiva em relação à perspectiva do outro, olhando para coisas positivas do outro. Em certa medida, mesmo que a gente não goste de levantar as mãos, né? Todos nós já invejamos e, em certa medida, todos nós já fomos alvos de inveja. Ok? Dentro dessa perspectiva, muito provavelmente a gente também sempre olhou para essa questão da inveja, na questão de nós olharmos para coisas positivas na vida de outras pessoas e a gente desejar aquilo, ou então de sentirmos que estamos sendo invejados por outros em relação a coisas positivas que nós temos. Mas o que é interessante é que a palavra de Deus, quando trata dessa questão, ela nos conduz a um caminho mais profundo sobre essa disfunção da nossa alma e de como é que a gente deve lidar com essa questão relacionada à inveja. O salmo que a gente vai ver hoje, você pode abrir a sua Bíblia comigo lá, é o Salmo 73. A gente já viu aqui o salmo do angustiado, o salmo... vários salmos, né? Já não lembro mais os salmos que nós tínhamos. Mas hoje nós vamos ver esse salmo, que a gente pode dizer que é o salmo de um invejoso. Ok? O Salmo 73, deixa eu colocar aqui, o Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. E Asaf é um cara que nesse salmo tem a coragem de se apresentar como um invejoso. Asaf é alguém que se tivesse sentado aqui com a gente e eu perguntasse quem aí é invejoso, ele levantaria a mão. Okay? Ele está levantando a mão aqui nesse salmo e está mostrando e assumindo que ele é um invejoso, e ele nos mostra como é que nós podemos lidar com essa disfunção que se abate sobre a nossa alma. E segundo Asaf, no Salmo 73, a inveja, ela é fruto de uma perspectiva errada que nós temos da vida. Na perspectiva bíblica, a inveja, ela não é meramente o produto de nós olharmos para coisas positivas na vida dos outros e nós desejarmos aquilo de positivo que as pessoas têm. Mas a inveja, na verdade, ela é uma perspectiva que surge na nossa alma por um enfoque errado que nós temos a respeito da vida, a respeito das realidades da nossa vida. Veja, no versículo 3, Asaf diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf tem a percepção de que ele está invejando a vida de pessoas, mas que na verdade aquilo que está presente na vida dessas pessoas não é positivo. Parece positivo, mas não é positivo. Ele diz: eu tive inveja dos arrogantes. Eu tive inveja dos arrogantes. E eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade, que no conceito da nossa sociedade são coisas positivas, ok? Na vida desses ímpios. Para a gente entender o Salmo, a gente precisa primeiro entender o salmista. Quem que foi o Asaf?
Quem é esse sujeito chamado Asaf? Asaf, ele era o líder de uma das famílias de levitas instituídos no reinado de Davi. Levitas não são pessoas que praticam levitação, ok? Levitas são pessoas, lá no Antigo Testamento, que tinham de uma tribo chamada Levi. O nome do patriarca dessa tribo era Levi, e por isso eles são chamados de levitas, ok? E essa tribo foi separada por Deus, quando Deus tira o povo do Egito, para que eles pudessem ocupar a função de sacerdotes entre os sacerdotes, ok? O povo de Israel deveria ser um povo sacerdotal, e esse povo sacerdotal deveria ter um grupo de sacerdotes que estivessem ministrando então para eles. Esse grupo eram os levitas, e dentre os levitas tinha uma família, que era a família sacerdotal, que era a família de Arão. Então a família de Arão ministrava aos levitas, né, a tribo toda de Levi, e a tribo de Levi ministrava a nação de Israel, e a nação de Israel ministrava as nações do mundo. Okay? Então havia uma corrente, né, através do qual Deus ele se relacionava com as pessoas e se manifestava então através dessas pessoas para outras pessoas, até chegar até as nações da terra. Quando Davi traz o tabernáculo de Siló, né, o tabernáculo era onde ficava a arca da aliança, para Jerusalém, ele então institui Asaf, que era um levita, como um dos chefes sacerdotais do seu reinado. Como um levita, então, o Asaf, ele deveria viver sustentado pelas contribuições que eram entregues pelo povo ao templo, né, ou ao tabernáculo, ok? Que é o que o Antigo Testamento chama de dízimos. Então, o povo tinham suas funções, seus trabalhos, tinha a terra, cuidavam da terra e tudo mais. Os levitas não tinham terra. Os levitas, eles viviam lá na cidade de Jerusalém, mais especificamente na região onde ficava o tabernáculo, cuidando do tabernáculo. E como eles não tinham terra e eles não podiam cultivar a terra, e naquela época a economia era uma economia agrária, como é que eles iam viver? Então Deus instituiu que o povo que cuidava da terra deveria pegar 10% de tudo aquilo que eles colhessem e deveriam levar e entregar como dízimo deles aos sacerdotes, para que então os sacerdotes, ou seja, os levitas, eles pudessem viver desse dízimo que era trazido, certo? Dessa porção que era trazida então para o templo. O dever exclusivo dos levitas, então, era servir a Deus no santuário do Altíssimo. Eles tinham como privilégio poder continuamente estar na presença de Deus, ok? Esse tempo aqui para nós, na ótica de Deus, deveria ser um privilégio para a gente, ok? Toda vez que a gente tem a chance de se reunir assim, parar tudo que a gente está fazendo, e a gente se reunir, e a gente dar toda a atenção para Deus, cantar, louvar, ler as Escrituras, fazer tudo essas coisas que a gente faz aqui, Deus vê isso como um privilégio para a gente, não como uma obrigação, não como um peso. E na ótica de Deus, a gente deveria se sentir privilegiado se todos os dias da nossa vida a gente pudesse ficar fazendo isso aqui. A gente não tivesse que fazer nenhuma outra coisa, mas a gente pudesse ficar fazendo isso aqui. E Deus deu essa tarefa, essa função para os levitas. Eles deveriam estar todos os dias lá no templo, orando, adorando, cuidando dos utensílios do templo, recebendo as pessoas que fossem lá para buscar a presença do Senhor, para buscar a face do Senhor, orando por eles, compartilhando a palavra com eles. Essa era a função dos levitas. Agora, o que acontece? Asaf, que tem esse privilégio, que tem essa função, ele olha para a vida daqueles que não estavam vivendo essa realidade que Deus havia dado a ele. Ele olha para a vida de pessoas que não eram consagradas a Deus. E mais, ele olha para a vida de pessoas que, além de não serem consagradas a Deus no ofício sacerdotal, eram pessoas que não temiam o Senhor, que não viviam as suas vidas conforme a orientação do Senhor, mas viviam as suas vidas de acordo com a sua própria cabeça, de acordo com aquilo que eles quisessem fazer. É importante a gente entender que a avaliação de Asaf sobre isso, quando ele diz, como eu mostrei no versículo 3, que ele tem inveja dos arrogantes quando ele vê a prosperidade dos ímpios, essa avaliação dele, dos arrogantes e dos ímpios, não é uma avaliação de pessoas que
eram de outras culturas, outras nações, que não a nação de Israel. Não é uma avaliação de pessoas, quem ele está chamando de ímpio aqui e de arrogante aqui, não são pessoas que faziam parte de outras tribos e que adoravam outros deuses, outras nações. Eram pessoas que faziam parte da terra de Israel, eram outros israelitas, eram pessoas que faziam parte de outras tribos, que não tinham recebido essa tarefa e que, além de não serem consagrados a Deus, também não viviam uma vida de temor a Deus. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque no Salmo 73, no versículo 11, Asaf diz que essas pessoas dizem assim: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Ou seja, ele começa a descrever o estilo de vida dessas pessoas, e aí ele diz que na cabeça dessas pessoas, eles fazem aquilo que eles estão fazendo, eles vivem do jeito que eles estão vivendo, porque apesar deles acreditarem em Deus, no Deus que Asaf está servindo, no Deus de Israel, eles pensam: Deus saberá do que nós estamos fazendo? Terá conhecimento o Altíssimo? Ele está preocupado com essas coisas que a gente faz? Ele deve estar preocupado em cuidar das galáxias. Não com o fato da gente usurpar o direito do pobre, a necessidade da viúva. Não deve estar preocupado com isso. Podemos viver a nossa vida da maneira que a gente bem entender. Porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com receber a adoração para Ele. Conforme o próprio Asaf afirma, por um momento, por causa desse olhar equivocado dele, para a vida próspera de pessoas que não levam Deus a sério, apesar de dizerem que creem em Deus, o leva a quase questionar se valia a pena o seu estilo de vida, de fidelidade a Deus. O leva a invejar o estilo de vida dessas pessoas. Olha só os versículos 4 a 10, como ele descreve isso para a gente. Aqui ele está descrevendo o estilo de vida dessas pessoas, que ele olha e diz assim: olha como eles vivem, né? E eu estou sentindo inveja deles. Ele diz assim: eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Quando nós olhamos ao redor, na nossa sociedade, e nós começamos a avaliar a vida que a gente recebe, que a gente percebe ao nosso redor, por notícias na televisão, por gente com quem a gente se relaciona, a gente começa a perceber que as pessoas adquirem muitas coisas aqui, coisas momentâneas, e que muitas dessas pessoas que adquirem essas coisas, elas não estão nem um pouco preocupadas com Deus, no que Deus pensa, em acreditar em Deus, em honrá-lo. Alguns dizem que acreditam nele, mas não estão nem um pouco preocupados sobre o que então Deus tem a dizer a respeito do estilo de vida que elas devem ter. Outros arrogam para si, como ele diz, os céus, né? Ou seja, eles descartam Deus completamente da agenda da sua história, da sua vida, mas eles prosperam. Nós podemos muitas e muitas vezes sermos assaltados, como Asaf foi, pela inveja. A inveja de pessoas que têm um estilo de vida, que pelos resultados que elas obtêm, pode parecer bom. Mas a questão não é se ele é bom ou não, numa dimensão humana. A questão é se Deus aprova ou não aprova. Asaf estava sentindo inveja de um estilo de vida de pessoas
que poderiam estar prosperando e poderiam estar indo bem na vida. Mas quando Deus olha para elas, Deus não as aprova. Vejam, são pessoas que aparentemente têm estabilidade material e física. Ele fala que esses caras têm tudo, eles não sofrem os problemas dos homens, dos mortais. Eles não têm problema de enfermidade, eles têm um corpo físico forte, eles não têm nenhuma enfermidade como outras pessoas têm. Talvez se a gente contemporanizasse isso, ele poderia dizer, olha, quando eles têm algum problema de saúde, eles não precisam ir para a fila do SUS. Eles não têm um plano de saúde que é mais ou menos, eles têm um plano de saúde top. E alguns deles nem têm plano de saúde, porque quando fica doente, paga no cash mesmo. Esse pessoal não sofre nada. Ele diz que essas pessoas são pessoas, as pessoas que ele está invejando são pessoas que maquinam o mal. E eles são bem-sucedidos. Eles falam mal das pessoas, eles abrem a sua boca com arrogância. Eles denigrem os outros, eles mentem. Mas eles são bem-sucedidos. Os negócios deles vão para frente, eles ganham dinheiro. Eles trocam de carro todo ano. Eles se dão bem o tempo todo. Não importa o que está acontecendo com eles. Não importa como está a economia do país, eles sempre vão estar por cima. Gente que na surdina faz conchavos. E Asaf está olhando para eles. Ele está sentindo inveja deles. Asaf está sentindo inveja de pessoas que são admiradas e que possuem seguidores. Ou seja, além delas fazerem coisas ruins, além delas maquinarem o mal, além delas fazerem conchavos, além delas fazerem com que as coisas aconteçam de uma forma inadequada, que as favoreçam, Asaf diz que eles têm um povo que se volta para eles e bebem das suas palavras até saciar-se. Eu digo, esse negócio que a gente vê na nossa política hoje não é novo. Não é? Isso é uma descrição exata, né, de muitas realidades que a gente encontra, por exemplo, dentro do nosso contexto político. Né? Como é que pode? Né? Como é que pode alguns políticos, a gente acompanha e a gente vê o tempo todo que os caras estão fazendo um monte de falcatrua, e aí chega na próxima eleição, os caras são reeleitos. A gente elege tudo de novo. Além de fazerem tudo errado, tudo mal, eles ainda angariam eleitores. Não é isso que acontece? Sim ou não? Estou falando besteira aqui? É a realidade de Asaf. E o problema é que Asaf começa a olhar para isso e ele começa a questionar o seu estilo de vida. Asaf olha para o seu estilo de vida e ele chega a considerar que a sua vida de serviço a Deus, a sua vida de piedade, a sua vida de fidelidade, aquilo que as escrituras de Deus diziam para ele, não estava servindo para nada. Olha só o que ele diz no versículos 13 e 14 do Salmo. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Asaf está dizendo, cara, enquanto meu companheiro de trabalho, ele adultera os relatórios dele, ele faz as coisas erradas, ele é promovido, e eu trabalho aqui com a maior honestidade, com a maior dignidade, com o maior esforço, e eu só sou punido. E aí ele começa a olhar e fala, não está servindo para nada esse negócio de a gente ter uma vida de piedade, de dignidade, de compromisso com aquilo que as escrituras nos dizem, com aquilo que Deus nos diz. Você já se sentiu assim? Já experimentou isso? Você já olhou, ou quem sabe tem olhado, para a vida
Depois que você foi alcançado pelo Evangelho, porque se ainda não foi alcançado pelo Evangelho, nada do que eu estou falando está fazendo sentido, mas depois que você foi alcançado pelo Evangelho, você já olhou para a vida com essa perspectiva errada, como Asaf, medindo os resultados por aquilo que aparentemente é favorável. Veja, todas essas coisas são realidades na vida desses homens para quem Asaf estava olhando. O resultado era esse mesmo. Os caras estavam se dando bem na vida. E o Asaf estava ali, trabalhando, servindo. E parecia que a vida dele não progredia. Então, quando o Salmo 73 nos é apresentado nessa perspectiva de Asaf, ele mostra para a gente que a inveja, ela é fruto de uma perspectiva não meramente de olharmos para a vida de outras pessoas que são bem-sucedidas, mas ela é fruto de nós olharmos para a vida numa perspectiva errada. Porque nem sempre aquilo que é bem-sucedido na vida das pessoas está certo, está correto, está de acordo com aquilo que Deus pretende, está de acordo com aquilo que realmente Deus deseja, honra a Ele e abençoa a vida das pessoas. Mas o Salmo vai continuar, e ele mostra para a gente que a inveja, ela é corrigida quando nós mantemos o nosso coração atentos em Deus. Nos versículos 15 a 17, Asaf está descrevendo, você tem que entender isso, ok? Asaf é muito honesto, né? E ele está realmente descrevendo o sentimento do seu coração. Isso passou pelo seu coração. Mas só que ele lida com isso. Okay? E como é que ele lida com isso? Veja só, os versos 15 a 17, ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. O que Asaf está dizendo aqui é que todas essas coisas, toda essa análise realmente passou pela cabeça dele. Veja como essas pessoas vivem, veja como elas não temem a Deus, veja como elas mentem, vejam como elas são violentas, vejam como elas usam a palavra de uma forma distorcida, e vejam como tudo isso produz para elas, aparentemente, uma vida bem-sucedida, ou produz para elas uma vida bem-sucedida. E Asaf falou, eu comecei a pensar, por que isso é assim? Por que eu temo a Deus e as coisas não funcionam dessa maneira para mim? E ele começa a dizer, olha, isso tudo ficou muito difícil para mim entender, para eu entender. E quando eu comecei a pensar nisso, não, pera, ele parou e disse, não, pera, se eu fizer como eles, se eu agir como eles, eu vou ter traído o teu povo. E aí, da sua reflexão, ele passou para a contemplação. Ele entrou na presença do Senhor. E ele começou a buscar a Deus. A inveja é um sentimento. E como todo sentimento, nós não podemos controlá-lo. Certo? Você consegue controlar o sentimento? Não, o sentimento vem. Às vezes você nem quer que venha, mas vem. Quando você menos vê, chegou. Não é? Você fica com raiva. Você fica bravo. Você fica irado. Você fica triste. Não é? Não adianta a gente falar para uma pessoa que ficou triste, dizendo, você não pode ficar triste. Você não pode ficar triste com isso. Não, mas ela ficou, tudo bem, ela não pode ficar, mas ficou. Porque o sentimento vem, ele chega. Ok? E a inveja é um sentimento. Então, como todo sentimento, a inveja chega. Não tem como evitar isso. Não tem como evitarmos o acesso, o assalto da inveja no nosso coração. Mas há como resistir e não acolher esse sentimento na nossa alma. Ou seja, embora ele surja, e não tem como a gente evitar que ele surja, há como a gente lidar com ele, há como a gente combatê-lo. E o Salmo 73 é um testemunho corajoso de Asaf, de como ele enfrentou o assalto da inveja na sua alma. O Salmo 73 não é a descrição de alguém que não foi assaltado pela inveja, não é a descrição de alguém que diz assim, não, eu nunca invejei ninguém, mas eu quero
desenvolver aqui um tratado sobre a inveja para explicar para vocês como é que vocês têm que fazer. Não. O Salmo 73 é o testemunho de uma pessoa dizendo assim: olha, o meu coração foi assolado pela inveja. E sabe como eu lidei com ela? Sabe como eu a combati? Sabe como ela não conseguiu me derrotar? É isso. A maneira de Asaf vencer a inveja como uma limitação da sua alma, então, é a nossa também. E como é que ele venceu? Ele manteve o seu coração atento a Deus. Apesar do sentimento que o assolou, que o levou a pensar o que ele pensou a respeito da vida das pessoas, ele não levou adiante aquele pensamento. Ele parou e disse: opa, peraí, alguma coisa está errada aqui. Eu não posso pensar como eles, eu não posso falar como eles. Eu preciso então levar o meu coração a Deus. Na verdade, o Salmo, ele já começa com essa perspectiva. Veja o verso 1 e 2, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa com uma profissão de fé, okay? Com uma confissão de fé, professando uma realidade. Deus é bom, Ele é bom, e Ele é bom para os puros de coração. Aí ele volta-se para si e diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ou seja, ele não chegou a cair, a escorregar, a abrir mão daquilo que Deus apresentava para ele. Mas ele reconhece que isso quase aconteceu. Quando Asaf leva o seu coração a Deus, é quando ele consegue corrigir essa situação. Porque quando Asaf sai do questionamento intelectual, esse que a gente tantas vezes faz, né? Pô, o cara trabalha comigo e ele só faz falcatrua, e ele só se dá bem, e eu faço as coisas tudo certo e o negócio não vai para frente. Quando ele sai dessa reflexão intelectual e ele entra na dimensão da contemplação, quando ele começa a olhar para a vida e para a realidade da vida, a partir da ótica de Deus, ou na presença de Deus, então, ele começa a ver a realidade da vida daqueles que ele estava invejando e a verdadeira situação deles. Nos versículos 18 a 24, ele descreve isso para a gente. Ele diz assim: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. O que Asaf está descrevendo para a gente aqui? O que Asaf está descrevendo para a gente aqui é uma questão de perspectiva. E aí, eu quero usar uma lição de objeto que eu vi certa vez num vídeo do pastor Franz Chan, que eu acho que pode nos ajudar aqui. Veja só. Imagine que essa corda aqui seja a sua vida, ok? A nossa vida, a nossa história. Vamos enrolar. Ela representa bem a nossa história, uma história enrolada. Né? História cheia de problema, cheia de nó, cheia de complicação. Isso não fazia parte do script, mas acabou, né? Acabou dando certo. O que Asaf está dizendo para a gente aqui é o seguinte:
Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente tem a perspectiva de olhar a vida na dimensão do aqui e do agora. Essa parte aqui da corda é a nossa existência aqui. Todo esse restante é o resto da nossa vida. Depois que nós partimos daqui. Depois que a realidade dessa história tiver recebido um ponto final. Então o que Asaf está dizendo aqui é que enquanto ele olhava para a vida das pessoas na perspectiva da sua irracionalidade, ele só conseguia enxergar a vida das pessoas nessa dimensãozinha aqui, ó. E olhando para a vida das pessoas nessa dimensão tão curta, de 100 anos, que a gente conta nos dedos quantas pessoas vivem tudo isso, mais de 70, 75, 80 anos. A vida dessas pessoas pode parecer muito boa e muito bem sucedida. Mas ele diz assim, o Senhor se levanta. E quando o Senhor se levanta, então, a vida deles conquistada aqui, deixa de existir. Ou passa a existir numa eternidade toda, sem usufruir de nada daquilo que foi conquistado aqui. Aí Asaf diz assim, quanto a mim, quando eu olho para a minha vida nisso aqui, eu posso, comparado com a vida deles, dizer, puxa, eles têm muito mais do que eu, eles foram muito mais bem-sucedidos do que eu, eles, apesar das falcatruas deles, conquistaram muito mais do que eu conquistei, mas o Senhor me recebe na sua presença, por toda a eternidade. Então a questão da inveja é uma questão de perspectiva. Quando você olha para a vida das pessoas, quando você olha para a sua vida em relação à vida dos outros, quando eu faço isso, nós fazemos isso pensando em que dimensão da vida? Nessa aqui? Ou nessa aqui? Naquilo que é temporal e que por mais tempo que passe, vai acabar? Ou naquilo que começa aqui, mas vai adentrar a eternidade? É uma questão de perspectiva. Quando a gente olha para a vida nessa perspectiva de que a vida, ela não é composta apenas daquilo que nós estamos vivendo aqui, mas ela é composta de uma realidade que vai transcender. Então nós precisamos entender, como Asaf diz aí, que o Senhor sempre está conosco. A sua mão direita nos sustém. Ele nos dirige no seu conselho. E Ele, depois, nos receberá e nos honrará por toda a eternidade. Asaf não está mais olhando para os resultados imediatos e temporais que podem ser verificados e colhidos na vida de alguns, ou quem sabe até na vida da maioria, que resolve viver uma vida sem considerar o governo amoroso de Deus sobre eles. Asaf está olhando agora para a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não vê apenas isso aqui, Ele vê toda essa realidade aqui. Ele vê tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Ele vê tudo aquilo que Ele tem preparado para todos aqueles que amam e temem o Seu nome, para que eles possam usufruir disso por toda a eternidade. Porque aquilo que a gente está vivendo aqui, queridos, não é eternidade. Isso vai ser redefinido por Deus. E nós vamos usufruir de toda uma realidade de eternidade que, de acordo com as Escrituras, vai ser marcada por um mundo bom e perfeito. Trazido por Deus, para ser cuidado por mim e por você.
aonde nós vamos então usufruir de tudo aquilo que realmente é adequado para a nossa vida. Asaf então está olhando para essa realidade na certeza de que ele, por ter uma vida de entrega resoluta a Deus, irá usufruir de uma eternidade cheia de honra na presença de Deus, enquanto os ímpios encontrarão o seu fim. Então, quando a nossa alma começar a ser tomada de inveja, porque nós começamos a nos focar em realidades temporais e passageiras, nós precisamos buscar intencionalmente a Deus. Nós precisamos nos colocar em sua presença para sermos corrigidos e dirigidos pela sua palavra. Tomas a minha mão direita e me sustens. Me diriges segundo o teu conselho. Quando isso acontece, a inveja é diluída no nosso coração, na nossa alma. Então, quando a nossa alma começar a ser tomada pela inveja, por se focar em realidades temporais e passageiras, busquemos a Deus. Voltemos nossos olhos para sermos corrigidos e dirigidos pela sua palavra. E a inveja, que pode ser um sentimento que surja no nosso coração, na nossa alma, não irá se alojar nela. Mas há uma terceira realidade que eu quero ainda compartilhar com você sobre esse salmo, que mostra para a gente que a inveja, ela é banida quando Deus se torna a porção maior e melhor de tudo o que nós podemos ter. A inveja é combatida quando eu tenho uma perspectiva correta da vida, quando eu olho para a vida não apenas nessa dimensão temporal, mas na dimensão da eternidade. Mas ela é banida quando nessa dimensão temporal, Deus se torna a porção maior e melhor de tudo que nós podemos ter. Veja o que Asaf diz nos versos 25 a 27. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ele está contrastando com os ímpios, que ele diz que tem corpos fortes e que parece que nunca fraquejam em nada. Mas ele diz, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Eu não sei você, mas eu acredito que essa frase que Asaf coloca aqui, ela é uma frase bem forte. Não a quem tenho no céu, senão a ti. Essa a gente diz, amém, eu não tenho ninguém nos céus, a não ser o Senhor. Mas em seguida ele diz assim, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. É ou não é forte essa frase? Vamos ser honestos. Será que realmente nós podemos dizer isso? Senhor, na terra eu não desejo nada além de ti. Forte, muito forte. Nós desejamos coisas aqui. O que Asaf está dizendo é que, dentre as coisas que nós temos aqui, nada pode ser superior ao nosso anseio, ao nosso desejo, pela nossa intimidade com Deus, pela nossa vida com Deus. A ponto de que qualquer uma dessas coisas que a gente possa ter aqui, se ela se transforma em obstáculos para essa vida com Deus, então nós precisamos dizer, Deus, isso não me interessa. Porque eu desejo o Senhor. Na vida de Asaf, a inveja não é suplantada apenas porque ele volta o seu coração para Deus e enfoca a sua vida na perspectiva correta e olha para a realidade da eternidade. Na vida de Asaf, a inveja é banida porque ele se lembra não apenas da realidade da eternidade, mas que Deus tem que ser e pode ser a melhor porção da sua vida aqui e agora.
E eu acredito que esse é um grande desafio para nós. Nós vivemos imersos numa cultura que quer nos convencer cada vez mais que nós temos que ser insatisfeitos com aquilo que nós temos. Que nós precisamos ter cada vez mais. Temos que ter cada vez mais coisas, temos que ter cada vez mais títulos, temos que ter cada vez mais promoções. E veja, nada disso em si, por si mesmo, são coisas ruins, ok? Não são ruins por si mesmo, mas se tornam ídolos na nossa vida quando nós passamos a viver tendo isso como objetivo da vida. Quando Deus é o objetivo da nossa vida e Ele nos concede essas coisas como bênçãos, tudo bem. O problema é quando nós achamos que Deus precisa nos dar essas coisas para que a nossa vida possa ter sentido aqui. Esse é o problema. E é com isso que Asaf teve os seus olhos abertos em relação a Deus. Asaf foi lembrado. Não apenas de que a dimensão da vida é mais do que o tempo, ela adentra a eternidade, mas ele também foi lembrado do privilégio que ele tinha de ter uma vida de intimidade com Deus nesse mundo, por ser um levita, por ser uma pessoa consagrada a Deus, por ser lembrado que a maior herança que um ser humano pode ter é a experiência com a intimidade do Senhor. Veja o que Deus diz a Arão, em Números, capítulo 18, verso 20. Eu quero dar os créditos aqui à minha esposa, a Suzy, que me chamou a atenção para esse versículo. Um tempo atrás, quando ela ministrou num treinamento da gente na Mocidade para Cristo, esse texto de Números 18, Deus está justamente instituindo o sacerdócio levítico. E a família de Arão como chefe desses sacerdotes. E ele diz assim para Arão, disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Veja, a gente lê esse texto assim, ele pode não ter muito efeito na vida da gente, ok? Então vamos contemporaneizá-lo, tá certo? O que Deus está dizendo aqui para Arão é o seguinte, Arão, você faz parte ali daquela igreja, chamada Comunidade Presbiteriana Vinhedo. Joia, um povinho interessante a gente tem ali. Sabe, Arão, eu vou abençoar aquele povo lá. Eu vou fazer eles prosperarem. Materialmente. Eu vou dar casas para eles. Eles vão ter terrenos em Vinhedo, em Valinhos, em Louveira, em Jundiaí, em Itatiba. Eles vão construir boas casas. Eles vão, por minha bênção, veja, não é por causa de falcatrua, certo? Por minha bênção, eles vão conseguir todos os anos serem promovidos no seu trabalho, receber um aumento significativo, porque as suas empresas ou as empresas para quem eles trabalham vão reconhecer o trabalho deles. Eles vão conseguir trocar de carro todo ano, vão tirar férias todo ano, indo para a Europa, ou Disney, onde eles quiserem passear, porque é um povo que me ama, e eu os amo. E eu quero abençoar eles assim. Quero dar esses presentes para eles. Porque eu sei que se eu não desse nada disso, eles continuariam me amando, Arão. Agora, Arão, para você eu quero te dar algo melhor. Arão, eu não vou te dar nada disso. Você não vai ter casa. Você não vai ter promoção no trabalho. Você não vai ter férias. Se tiver férias, você dá um jeito de ir para casa da sogra. Você não vai viajar, você não vai fazer nada disso. Porque eu vou dar para você algo que eu não vou dar para nenhum deles. Que é muito melhor do que todas essas coisas que eu vou dar para eles, Arão. Está preparado, Arão? Está preparado para ouvir o que eu vou te dar, Arão? Eu vou te dar o privilégio de ter uma intimidade comigo, como nenhum outro ser humano teve. Ah, Senhor, mas
Não dá aí para dar nem um carrinho assim, de sobra, de troca? Não é isso que passa no coração da gente? Vamos ser honestos. Não é isso que passa no coração da gente. Mas veja, Deus entende que Ele está dando para Arão a melhor porção da herança. A maior porção que um ser humano pode ter. Como é que nós vemos a missão de Deus para nós? Como é que nós vemos Deus nos dizendo que Ele nos concede o privilégio de fazermos parte do seu povo e como parte do seu povo estarmos envolvidos com aquilo que Jesus Cristo nos comissionou a fazer? Como é que nós vemos Deus dizendo para a gente, olha, tudo bem, é muito bom ter coisas materiais, mas é muito melhor ter uma vida de intimidade comigo e estarem envolvidos naquilo que eu vou estar realizando através da vida de vocês. Sabe por que Deus não ia dar nada para Arão? Porque Deus iria atuar através da vida de Arão como sumo sacerdote. E Deus entende que isso é muito melhor para Arão. Nós vemos a nossa vida com Deus e o nosso envolvimento com a sua missão como um privilégio. Porque aqui a gente está falando do Arão, mas ele diz a mesma coisa numa dimensão menor para os levitas. Ele diz assim no verso Números 18:7, mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. A gente enxerga o serviço que Deus nos dá, de como seus discípulos, fazermos discípulos, como um presente. Ou a gente enxerga isso como uma obrigação. Uma obrigação árdua, dura que a gente tem que fazer, além de trabalhar, além de ter que cuidar da vida, além de ter que criar os filhos. Puxa vida, a gente tem que fazer discípulos. Mas Deus olha isso como um privilégio. Asaf, ele vence a inveja que sente das pessoas descomprometidas com Deus, quando ele recupera essa sua percepção do privilégio que Deus lhe dá, de aqui e agora, ter intimidade com Ele e participar da sua missão. Ele conclui o salmo dizendo isso, ele conclui o salmo dizendo, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Ele conclui o salmo dizendo, olha, tem uma escolha que a gente precisa fazer aqui, e a minha escolha é essa. Eu quero o Senhor. E eu quero estar satisfeito nele. E quero estar comprometido com a sua missão. E nós? Quando o nosso coração está indiferente ao privilégio que nós recebemos de sermos parte da missão de Deus no mundo, a nossa alma começa a ser tomada de inveja por aquilo que a gente vê na vida de pessoas que não se submeteram ao governo de Deus. E aí você pode parar e dizer assim, não, mas peraí, Ricardo, esse negócio aí é com Arão, é com os levitas, é com Asaf. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, olha aqui. 1 Pedro 2,9, inclui a mim e a você nessa parada. O texto diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos onde estamos, trabalhamos onde trabalhamos, moramos onde moramos, estudamos onde estudamos. Porque Deus tem uma missão para que a gente cumpra exatamente aonde nós estamos. Como um povo sacerdotal. De compartilhar da realidade da sua maravilhosa graça.
do seu amor infinito. Você e eu podemos dizer como Asaf: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Nós podemos fazer isso. Queremos fazê-lo. O fato é que quando o nosso coração, mesmo que tenhamos entendido o Evangelho, mesmo que tenhamos nos rendido ao Evangelho, enquanto o nosso coração não fizer da nossa amizade e intimidade com Deus o maior prazer da nossa vida neste mundo aqui, a nossa alma sempre incorrerá no risco de sermos tomados pela inveja. Nós sempre vamos ter que dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Eu quero convidar você para que, nesse momento, no fim dessa nossa série, possamos entregar o nosso coração, a nossa alma ao Senhor. Possamos entrar na presença dEle, como fez Asaf, e deixar o Espírito Santo nos conduzir por um caminho que nos leve a vencer os assaltos da inveja, para que ela não se aloje na nossa alma. Não temos como evitar seus assaltos, mas podemos impedir que ela se aloje na nossa alma. E esse é o meu desafio para a gente, essa manhã. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria chamar o pessoal da música aqui à frente. Isso tudo é possível. Foi possível na vida de Asaf, é possível na minha vida. Por causa daquilo que o Reise compartilhou aqui enquanto nós adorávamos ao Senhor juntos. Não por causa do nosso esforço, mas por causa do Evangelho. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Por causa da graça de Deus, que não desistiu de Asaf. A mesma graça que não desistiu de mim e de você. Então diga para Deus, essa manhã: Senhor, seja corajoso como Asaf, né? Senhor, diga para Deus: Senhor, o meu coração muitas vezes sente inveja. Inveja de realidades na vida de pessoas que estão ao meu redor e que eu sei que não têm uma vida de devoção, de compromisso, de amor por Ti. Quando eu tento entender isso, Senhor, a partir apenas da minha lógica, os meus pés quase se resvalam. Eu quase que escorrego, Senhor. Mas como é bom entrar na Tua presença. Como é bom ser corrigido pela Tua palavra. Como é bom ser confrontado pelo Teu amor. Pelo Teu Espírito. Senhor, eu preciso que essa graça que me sustenta, que me alcançou e me sustenta, me capacite a dizer: a quem é que eu tenho no céu, senão a Ti? E não quero desejar na terra nada mais, além de Ti. Sou grato por tudo aquilo que o Senhor me conceder, mas não quero ser refém de nada do que o Senhor me der. Eu quero ser refém do Senhor. Eu quero que a minha vida e o meu prazer esteja em Ti. Abra os meus olhos para que eu enxergue a eternidade.
para que eu me lembre que tudo aquilo que aparentemente possa ser conquistado nesse tempo mau, vai ser julgado pelo Senhor e vai ficar aqui. Quanto a nós, quando confiamos em Ti, confiamos no Evangelho, confiamos no Teu amor, seremos recebidos pelo Senhor para vivermos toda a eternidade com honra, honra que nos é dada por Ti. Vem, Santo Espírito de Deus, age com poder em nossas vidas. Vamos ficar em pé?